Você considera hoje o bastante setor opção. de galpões logísticos o setor mais seguro de fundos imobiliários? A gente teve para contextualizar essa pergunta aí, antes da vou olhar a crise anterior, aquela crise que a gente passou no governo Dilma aqui, sem fazer referência ao governo e sim ao período. Muita gente concentrou em shopping naquela época, porque a gente também teve um problema com laje, né, a economia não vai bem, os escritórios não estão lotados. E os galpões, a gente não tinha um e-commerce tão pujante igual a gente tem hoje. Então os galpões não estavam bombando naquela época. Então o que muito investidor fez? Concentrou em shopping. Essa galera quebrou a cara na pandemia. Na pandemia eu conheci gente que tinha 40%, 45% do portfólio em shopping, porque é resiliente, ninguém imaginava que viria uma pandemia que impediria a circulação de pessoas. O Deva 11 e o HCTR estavam muito concentrados, Danilo? Eles tiveram teve até um ponto que a gente comentou do HCTR lá, assim, eles já tinham uns CRIs com problemas, assim, problema no sentido de estar tendo que rolar dívida, né, emitir um CRI para pagar outro. E eles vinham fazendo emissões e aumentando a concentração nesses mesmos CRIs, né? Contramão de que outros fundos high yield sempre fizeram, que é diluir o patrimônio. Tá? Então, assim, ele tinha sim uma concentração em alguns CRIs e alguns grupos econômicos. Tá? E isso aí, obviamente, quando dá um problema, se você tivesse mais diversificado, esse problema seria menor, né? Então, é um risco. Dentro do setor, voltando ali para tijolo, qual o setor que você mais gosta? Cara, eu acho que o cara tem que ter hoje galpão e shopping, indiscutivelmente. Laje tem gente que não gosta muito, a gente realmente não tem tanto fundo assim. Tem uns fundos bons, tipo o HGRE, que eu gosto mais a gente tem um portfólio que precisa ser reciclado. A gente tem fundos aí que tem um portfólio muito bom, como o BRCR, mas quando você olha para o histórico, tem alguns pontos ali discutíveis. Mas quando você vai para shopping, para galpão, você tem menos pontos ali para você raciocinar um pouco mais, né? Então, acho que dentro do tijolo hoje, eu gosto mais de galpão e shopping. E shopping, qual que você gosta, assim, de fundo? Tem 5 shoppings no investidor olhar, só, na minha visão, né? Então, o HSML, o MOL, o VISC, o XP Malls e o HGBS. Por quê? Muitos ativos, muitos inquilinos. Ah, o shopping tal é bom? É bom até, mas você tem um shopping só, né? Se tiver um vazamento de gás lá explodir, que nem aconteceu em Osasco. Você tá muito concentrado, Você tá muito concentrado. Precisa correr esse risco? Ah, mas é da minha cidade, mas eu... Ah, você quer ter pra falar pra você, compra lá 1%, 2%. Mas, cara, não vai ser um pilar da tua carteira, né? Eu acho que não faz sentido, já que nós temos outros ali. E dentro desse escopo, hoje, eu iria pro XP Malls e pro HGBS. Pode ser que daqui um mês seja diferente, né? Porque eu acho que o preço que eles estão hoje interessante, a estratégia que a gestão vem fazendo ali, me agrada hoje também, mas essas coisas estão sempre mudando. O gestor está vendendo um imóvel, comprando outro, fazendo uma emissão, mudando um pouco o portfólio. Tá? Então... E galpões logísticos, já aproveitando a pergunta da Carol, quais são os melhores na sua opinião? Cara, tem vários bons, né? O HGLG é meio que unanimidade, né? A gente tem o fundo da Bresco, que eu gosto bastante também, o BRCO, a gente tem o BTLG, a gente tem o LVBI, que é excelente, da VBI, cara, que é a mesma gestora lá do PVBI, né? Então, assim, tem... Você considera hoje o setor de galpões logísticos o setor mais seguro de fundos imobiliários? A gente teve para contextualizar essa pergunta aí, antes da... Vou olhar a crise anterior, aquela crise que a gente passou no governo Dilma aqui, sem fazer referência ao governo e sim ao período. Muita gente concentrou em shopping naquela época, porque a gente também teve um problema com laje, né? A economia não vai bem, os escritórios não estão lotados. E os galpões, a gente não tinha um e-commerce tão pujante igual a gente tem hoje. Então, os galpões não estavam bombando naquela época. Então, o que muito investidor fez? Concentrou em shopping. Essa galera quebrou a cara na pandemia. Na pandemia, eu conheci gente que tinha 40%, 45% do portfólio em shopping, porque é resiliente, ninguém imaginava que viria uma pandemia que impediria a circulação de pessoas. Então, eu não gosto da concentração. Mas eu acho que sim, se a gente olhar para shopping e galpão hoje, a gente está entre ali os mais seguros. Ah, então eu vou concentrar nisso porque é mais seguro? Não, porque a diversificação protege a gente, inclusive, que a gente não faz a menor ideia que possa acontecer, né? Como uma pandemia, por exemplo, que ninguém imaginava. Então, eu acho sim um segmento seguro, principalmente se você está olhando para fundo bem gerido, galpões aqui ao redor de São Paulo, sem discriminação em outras localizações, mas a maior demanda é aqui ainda, né? Então, apesar que o e-commerce vai levar esse mercado de galpão para o Brasil inteiro, sem dúvida, mas eu ainda prefiro aqui. Eu acho que se vier uma crise forte aqui, a gente vai sofrer menos. O XPLG também é um ótimo fundo, né? O pessoal gosta muito do XPLG também, né? Gosto do XPLG, gosto do Vilge, tem vários. Porque o HG, muita gente fala assim, né? O HGLG, ele tá caro. Mas o fundo é muito bom. Então, assim... Ele vai negociar um patamar mais elevado mesmo. O iniciante, ele vai começar ali por galpão. Você acha que é válido?
Mesmo estando um Cara, pouco o mais... HGLG acho que ainda dá pra entrar. O XPLG dá pra entrar. Se a gente vai pro... Até citei ele aqui, o KNRI, que é um fundo que é metade galpão, metade laje, ele tá caro. Nossa visão, ele tá caro. O HGRU tá caro. Hoje, né? Com os dados que a gente tem hoje. Dados de juros de hoje, de juros futuros, eu não tô falando Selic, e de projeção de dividendo que a gente consegue fazer sempre de maneira conservadora, a gente faz, né? Então, acho que o HGLG ainda tem espaço para entrar. E é um fundo assim que, mesmo que você tenha uma correção na cotação, você não vai ter uma tragédia para acontecer, né? Sim. Então, o investidor entrar e perder R$10 por cota, cara, isso faz a menor diferença. Nós estamos falando de um pouquinho, alguns dividendos, né? Ele vai estar ganhando em outro e tal. Então, não faz a menor diferença, porque a gente não tá olhando lucro amanhã, daqui a 6 meses. A gente tá olhando daqui pro resto da nossa vida e a gente quer ver muito, né? Então, Ô Danilo, olhar pro longo prazo. Danilão, pegando o gancho no que você falou dos fundos imobiliários de papel, que estão surgindo oportunidades, você pode trazer alguns que você considera como boa oportunidade para os nossos telespectadores aqui? Legal. Alguns fundos de papéis que eu acho que tem qualidade, não é fundo arriscado e tem um desconto aí interessante em relação ao valor patrimonial. VCJR, o RBRR, para quem é investidor qualificado, você tem o Canip, né? Então, são fundos aí de papéis que estão com desconto relevante em relação ao valor patrimonial. Sofreram um pouquinho aí com essa questão dos dividendos caíram por causa da inflação, mas é pontual. O preço vai voltar para o valor patrimonial quando? Mais cedo ou mais tarde. Quanto mais demorar, melhor para quem está acumulando patrimônio. Não é um trade, é um game de acumular o máximo de cota possível para receber o máximo de dividendo possível. Não tem muito segredo, né, Danilo? Não tem, cara. Se você entender que os fundos imobiliários de tijolo ali em março estavam de graça e os fundos imobiliários de papel estavam um pouco até caros, porque a Selic super alta, pagando super dividendos, cara, o negócio inverteu. Quem comprou ali em março fundo de tijolo, pum, igual o Danilo falou, que vai mudando os percentuais da carteira dele. Agora, os fundos de tijolo têm oportunidade, mas não tá tão barato como estavam, mas os fundos de papel começam a apresentar oportunidades, né? Então, se você entender esse negócio, você vai ganhar dinheiro, né? Além do que, claro, ouvindo bons especialistas, assinando casas de análise interessantes, estudando também, né, Carol? Exatamente. Um fundo, assim, recordista de pergunta, é o MXRF11. Tá. O que você acha desse fundo? E outra coisa, você acha que ele tá caro? Por exemplo, vale a pena? O iniciante vai comprar, vale a pena agora? Cara, tem um lance que eu brinco com a galera, assim, de fazer o test drive, né? Fazer o test drive no MXRF é comprar uma cota por R$10, 11, uma cota, pra você ver como é que cai o dividendo na sua conta todo mês. Não é eu tenho 30 mil pra investir em fundo imobiliário, todo meu dinheiro é esse, então vou comprar tudo de MXRF. Isso não é test drive. Test drive é comprar uma cota. E aí você vai ver o dividendo, então vale a pena. Investir no MXRF, eu acho um fundo ok, que tem um histórico de resultado ok. Tem outros que eu acho mais interessantes. Mas hoje ele tá caro. Ele deve estar com uns 10% de ágio acima do valor patrimonial. Não faz tanto sentido, já que você tem outros fundos de papéis mais descontados. Aí você monitora e volta para ele em algum momento. Não precisa vender porque subiu, é para segurar, para continuar recebendo dividendo e vai voltar a comprar quando ele tiver com preço mais atrativo.